Parcialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita, E a proporcionalidade. indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos, Eu tenho que parcialidade e identificar uma temporalidade. pessoa. Porque aí você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de Roraima investigação, pelo assassinato no Rio de qual é a Janeiro. diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Supremo, no STF. O tema é aquele, super delicado, quebra de sigilo bancário. E vamos usar como base uns trechos de um material chamado Sigilo Bancário, Vigilância Coletiva ou Garantias Individuais. Isso aí. E o ponto de partida que esse material traz é uma tensão muito clara, sabe? De um lado, tem essa busca por investigar mais, talvez de um jeito mais amplo, coletivo. Para pegar o crime organizado, essas coisas. Exato. E do outro lado, a necessidade de proteger direitos básicos, garantias individuais, que, são a base de tudo, né? Como achar esse equilíbrio? Pois é, essa é a grande questão. E o material mostra direitinho que não tem resposta fácil, nem mesmo dentro do STF. São visões bem diferentes. Basicamente, é o debate sobre até onde o Estado pode ir para investigar sem passar por cima de direitos como a nossa privacidade financeira. Tá. Então vamos direto para a proposta que o texto diz que gerou mais barulho. A do ministro André Mendonça. Pelo que está descrito, ele teria sugerido uma inversão da lógica comum, né? Isso, exatamente. A ideia seria, em vez de você ter uma suspeita sobre o João ou a Maria e aí pedir a quebra do sigilo deles, a proposta seria permitir uma olhada mais geral, sabe, em dados bancários de um grupo, de forma coletiva, para só depois dessa varredura inicial identificar quem parece ter feito algo errado. Entendi. Uma abordagem bem diferente mesmo. E aí que mora o perigo, segundo as críticas que o material levanta. A preocupação é que isso seria um grave retrocesso para o Estado de Direito. Uma frase forte, né? Forte. E o que isso significa na prática, esse retrocesso? O texto explica? O material não lista exemplos concretos de abuso, mas a ideia implícita é que abriria a porta para investigações meio que no escuro, sabe? É aquela coisa de pesca probatória. Tipo, jogar uma rede enorme para ver se pega algum peixe. Qualquer um. Sei. E isso bate de frente com princípios básicos, né? Como a presunção de inocência, ninguém tem que provar que é inocente, o Estado que lute para provar a culpa, e o próprio direito à privacidade, que só deveria ser mexido com muita justificativa, um motivo bem concreto. Certo. E qual foi a reação a isso, segundo o texto? Como o outro lado respondeu? Aí entra a figura do ministro Flávio Dino, que o material destaca bastante. Ele teria sido bem direto. Perguntou na lata: tirar o sigilo pra quê? Uma pergunta simples, mas que vai no cerne da questão, né? Exatamente. A posição dele, conforme o texto, foi de defender os fundamentos, de que toda investigação precisa ter um porquê claro, específico, e principalmente tem que respeitar o devido processo legal. Quer dizer, todas aquelas regras e garantias que protegem o cidadão de qualquer arbitrariedade do Estado. Então o material está desenhando um quadro com duas visões bem opostas. Uma que talvez coloque a eficiência da investigação na frente. Isso. Mesmo que isso signifique flexibilizar um pouco a necessidade de ter uma suspeita individualizada logo de cara. O que o texto chama de um modelo de vigilância mais amplo e que os críticos veem como perigoso. Exato. E do outro lado, a visão que bate o pé. As garantias individuais vêm primeiro. A ideia de que respeitar direitos não atrapalha a investigação. Pelo contrário, é o que dá legitimidade para ela numa democracia, né? É um choque de métodos, mas no fundo é um choque de princípios. E qual a conclusão ou a leitura final que o material faz sobre esse embate todo? Olha, o texto parece dar mais valor à posição de cautela, de apego às garantias. Fala da importância da lucidez nesse debate. E contextualiza isso mencionando um cenário de tensão institucional no Brasil. Sugere que, em momentos assim, defender os direitos fundamentais com unhas e dentes é ainda mais vital. Faz todo sentido. Bom, então, para a gente amarrar o que o material trouxe, temos no STF um debate quente sobre o sigilo bancário. De um lado, uma ideia de investigar a partir do coletivo para achar problemas,
o que gera medo sobre a proteção individual. Do outro, uma defesa firme de que as garantias e o processo legal têm que ser o ponto de partida, exigindo investigações focadas e bem justificadas. Perfeito. E isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão que o próprio material meio que provoca sem dar resposta. Como é que a gente, como sociedade e o sistema de justiça, encontramos o ponto certo? Como combater crimes complexos que usam o sistema financeiro sem jogar fora proteções essenciais? Proteções à privacidade, à liberdade, que são, assim, a marca de uma democracia real. Achar esse limite justo para a ação do Estado. Bom, esse é o desafio constante, né? Pois é, uma história envolvendo o ministro Flávio Dino, agora no STF, e uma situação lá do Maranhão. Exato. E para analisar isso, a gente tem aqui um material específico chamado Desmentindo a Desinformação sobre Flávio Dino e o Maranhão. Aham. O nosso objetivo aqui é entender o que essa fonte diz sobre a veracidade de uma alegação bem forte, né? Que envolve uma decisão judicial e um reembolso milionário. Vamos lá desvendar isso. Vamos. Então, a história que correu e que essa fonte descreve é basicamente a seguinte. O ministro Flávio Dino teria cancelado uma decisão da Justiça. Certo. E que decisão era essa? Uma decisão que obrigava o Estado do Maranhão a devolver, olha só, 141 milhões para uma empresa privada. Uau! 141 milhões. É bastante dinheiro. Uma alegação de impacto, sem dúvida. Com certeza. E aí quem entra a análise do nosso material. O que ele diz sobre isso? Olha, o interessante é que a fonte que a gente está analisando vai direto ao ponto. Ela classifica essa informação, essa narrativa que circulou nas redes, como falsa. Falsa. Assim, categórico. Exatamente. O texto não deixa muita margem para interpretação nesse ponto. Diz que a alegação é falsa. Entendi. Então, o ponto crucial do material é esse. As publicações que fizeram essa afirmação sobre o cancelamento por parte do Dino continham informações falsas, segundo essa análise. Isso. A fonte basicamente diz: olha, essa história do ministro cancelando essa decisão específica de reembolso não confere. Mas a fonte chega a detalhar como ela concluiu isso? Fala sobre a checagem, o que foi verificado? Então, o trecho que a gente tem aqui não esmiuça cada detalhe da metodologia de checagem, sabe? Mas ele deixa claro que essa conclusão de falsidade veio da apuração dos fatos mesmo. Ah, ok. Eles contrastaram a alegação viral com o que seriam os registros formais, o andamento real do processo judicial e as ações do ministro relacionadas a ele. Entendi. Compararam o boato com a papelada, digamos assim. É uma boa forma de colocar. O ponto central que o material reforça é que a sequência de eventos que foi divulgada online, especificamente essa intervenção do Dino para cancelar esse pagamento de 141 milhões de reais, simplesmente não aconteceu daquela forma. Faz sentido. Separa o que foi dito do que foi de fato registrado, segundo a fonte. Exato. E se a gente pensar um pouco mais amplamente, né, o que essa fonte faz é afirmar categoricamente que, nesse caso específico, nessa alegação sobre esse reembolso milionário, a ação que foi atribuída ao ministro nas redes não encontra base na realidade dos fatos que ela apurou. Ok, então resumindo o que a gente extrai diretamente desse material. A narrativa que circulou, ligando o ministro Flávio Dino ao cancelamento dessa ordem de reembolso de 141 milhões, ela é apresentada como incorreta por essa fonte. Precisamente. A conclusão do material analisado é essa. E isso, claro, levanta outras questões, né? Sem dúvida. Essa situação toda, da forma como é descrita pela fonte, acaba sendo um exemplo. Um exemplo bem atual desse desafio enorme que é lidar com a desinformação online, né? Nossa, sim. A velocidade com que as coisas se espalham. Mas pensar, sabe? Sobre como é importante a gente ter um olhar crítico cuidadoso com as informações que a gente recebe e compartilha. Principalmente quando envolve figuras públicas, né, e processos complexos da justiça, ainda mais com valores tão altos assim. Exatamente. Como nesse caso dos 141 milhões que a fonte menciona. O próprio ato de desmentir, como essa fonte faz, já reforça essa necessidade de cautela, de checagem. É verdade. E fica, assim, uma reflexão final, né? Que esse caso, conforme descrito, provoca. Como é que essa dinâmica da informação digital quase instantânea desafia o tempo todo os processos de verificação de fatos? Bom ponto. Especialmente quando a gente está falando de situações com implicações legais financeiras
potencialmente enormes, como essa que a nossa fonte abordou aqui. É algo para a gente continuar pensando sobre o ambiente informativo que a gente vive hoje, né?